Eu não sei se vocês viram a imprensa nacional, mas a gente tem aqui a capa do Estadão. Vamos colocar... Capa não, né? A manchete, uma manchete do Estadão. Só para vocês avaliarem comigo como que anda o jornalismo militante, pseudo-jornalismo. Lula poupa Maduro e Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromissos com a democracia. Olha só, Fabiano Lana para o Estadão. Junto com isso, a gente pode até dar uma melhorada aqui na análise. Vamos colocar a resposta da Ana Paula Henkel para Luciano Huck. Luciano Huck se manifestou e Ana Paula Henkel respondeu: sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. E ele continua lá. E a Ana Paula responde para ele: você nunca esteve contra o extremismo apoiando quem você apoia, Luciano. Lula é Hamas e Hamas é Lula. Lula é Irã, Lula é Hezbollah, Lula é Maduro, Lula é Daniel Ortega, Lula é Fidel Castro, Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital. Acho perfeito isso que a Ana Paula Henkel colocou. E ó, para vocês verem as digitais aqui também da Folha de São Paulo. Fala de Lula sobre o Holocausto é equivocada e pode enfraquecer governo. O presidente usa política externa para fidelizar sua base, mas saldo de declaração é incerto. Vamos colocar aqui as fotos de Lula com Yasser Arafat. O que Lula falou hoje sobre Israel só surpreende quem é muito burro ou cínico. Não é de hoje que ele demonstra claramente de qual lado está. Tem mais uma foto dele olhando nos olhos que nem uma garota apaixonada. E aí, né, Yasser Arafat. Quem é Yasser Arafat? Yasser Arafat é um cara que sempre esteve associado ao terrorismo. Para ele, as ações de terrorismo eram válidas em nome da criação de um Estado palestino. E ele era incensado, Adrilho Jorge, pelos globalistas e pela imprensa internacional como um diplomata da paz. Isso que é o mais grotesco, isso que é o mais bizarro. E, Adriles, tem outra questão que eu quero colocar para você, que tem a ver com um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Os deputados eles prepararam um pedido de impeachment de Lula por fala sobre Israel. A lei de crime de responsabilidade está sendo utilizada aqui porque, segundo eles, existe... vou colocar aqui biaquices, tá? Abre aspas. Eu e alguns parlamentares estamos preparando um pedido de impeachment com base nas atitudes hostis ao Estado de Israel. É inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, país que tanto contribuiu para a fundação do Estado de Israel. E vem aqui o artigo 5º, né, inciso item 3 aqui da lei de impeachment 1079, que fala: cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. E é exatamente este o ponto deste crime de responsabilidade, Adriles. O Brasil mostrou um lado e um lado pró-terrorismo. Vamos lá. A questão do impeachment, são dois comentários distintos, né? A questão do impeachment, eu acho que na primeira parte da fala antissemita do Lula, eu acho que é muito complicado porque envolve uma subjetividade. Ele faz uma comparação esdrúxula, absolutamente nojenta, que leva ao antissemitismo. Na prática, é antissemita, mas não é ostensivamente. Qual que é o limite sutil disso? Uma coisa eu vou falar, judeus são canários. Outra coisa é dizer, o que os judeus estão fazendo com o povo palestino é igual os nazistas fizeram com os judeus. Aí cabe uma interpretação subjetiva, ainda que seja, obviamente, uma fala que leva ao antissemitismo. E aí eu até falo aqui, abrindo o adendo, todo ato hostil a judeus colocado no Brasil hoje, eu escrevi isso no meu Twitter, será da responsabilidade de Lula. Porque é ele que está estimulando o antissemitismo no Brasil, é ele o PT e a esquerda, tá? A questão do impeachment técnico, por estabelecer uma hostilidade em relação ao país, uma animosidade diplomática em relação a outro país, trazendo fragilidade às instituições, a conversa entre países, trazendo uma ruptura geopolítica entre dois países, aí é perfeito. É nesse caminho que o impeachment deve caminhar. Agora, a gente sabe o que é o Brasil, né? Essa fala daqui a pouco vai ser solapada por outro escândalo, porque o Brasil tem mais um escândalo
entendeu? Tem problemas piores do que o Lula, que é o problema do judiciário. Você tem a questão das emendas parlamentares, você tem a questão dos afagos do Central. Então é muito difícil estabelecer um impeachment real, mas a iniciativa é completamente válida. Falando em relação... Hoje mesmo eu estava respondendo, como eu disse no meu primeiro comentário, o Luiz Felipe Pondé, porque ele está indignado, porque ele dizia que as palavras fascistas e nazistas foram banalizadas para perseguir pessoas e que o judiciário está trazendo exatamente uma perseguição inclemente, está destruindo a democracia. Ele escreveu um artigo. Eu entrevistei, eu estou falando desse cara, porque exatamente foi um cara que eu entrevistei na Jovem Pan. Ele escreveu um artigo dizendo que Lula era a salvação da democracia. E é um dos maiores, mais respeitados intelectuais do país. Eu até gosto de alguns textos, de muitos dos textos do Pondé. Ou seja, mas é um cara que disse que Bolsonaro era um risco à democracia, que era um homem que entabulava um fascismo. Até hoje ele estava fazendo comentário, aonde? Na TV Cultura, dizendo que, com toda a legitimidade, o STF colocou aqueles inquéritos para impedir a possibilidade de um golpe. O cara agora vem me falar que o Lula tá solapando a democracia, que o judiciário está perseguindo pessoas. É de cair exatamente aquilo daquilo. Pelo amor de Deus, é de uma cafajestice. A mesma coisa o Marco Antônio Villa dizendo que Lula está dizendo um ataque feroz a Israel, ao povo judeu. O cara ajudou. Essas pessoas colocaram o Lula lá e essas pessoas são intelectuais. Ontem eu estava vendo o chefão da CONIB, lá, o Lotterman. Lotterman foi um cara, para quem não sabe, que me chamou de nazista. Tá? Eu não processei, e daqui a pouco vão dizer, Adriles processa um cara que é judeu. Eu fiz um gesto, eu fiz um tchau, que eu fizia 50 vezes, já contei essa história 1000 vezes, e que num programa que eu faço meia hora de ataques violentos a todo o princípio de nazismo e de criação da possibilidade de um partido nazista em nome de uma suposta liberdade, que era o que o Monark foi cancelado, inclusive, por ter falado. Entendeu? Agora esse cara fala, na Globo News, nós nos equivocamos com o Lula. Só se equivoca quem não conhece a história. E um judeu que é chefe da CONIB não conhece a história? Um judeu como Luciano Huck não conhece a história? Então tem que sair da história. Eles têm que desocupar os seus postos. Como apresentador, como chefe diretor da CONIB, como presidente de qualquer instituição. Um cara que não sabe que o lulopetismo endossou as ações do Hamas em documento, um cara que não sabe que o Lula ficava de abracinho com o Yasser Arafat, um porta-voz do terrorismo, um cara que não sabe que toda a esquerda, não só nacional como mundial, sempre abraçou o antissemitismo, um judeu que não sabe isso, não merece o posto em que está. Não merece posto nenhum. Às vezes não merece nem ser chamado de judeu. Porque, um cara que vota no Lula, um Lula que é a personificação de um antissemitismo do seu passado, do seu presente, provavelmente do seu futuro, é uma pessoa que renega a história, renega o passado e renega o caráter. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.